Graça e paz, amados irmãos. Sou o pastor Diego Penha e eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia hoje na primeira carta de Pedro. Daremos continuidade aos nossos estudos. 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 ao 25. 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado, santíssimo, graças te damos, Senhor, pela tua bendita, rica e preciosa palavra, Pai. Palavra essa tão profunda, Pai, que penetra o mais profundo do nosso coração, que divide alma e espírito, juntas e medulas, palavra que é viva e eficaz. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la, nos dá clareza na nossa mente, ardor em nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Edifica o Teu povo, fala o coração da Tua igreja. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na noite em que Cristo instruiu a ceia do Senhor, ele disse aos seus discípulos: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. De João 13, 35. Para nossa vergonha e tristeza, irmãos, nem sempre somos conhecidos por nosso amor pelos irmãos. Um dos fatos dolorosos da vida cristã é que o povo de Deus nem sempre se dá bem uns com os outros. Aqueles que caminham na esperança e santidade devem andar em harmonia, mas isso nem sempre é verdade. O renomado pastor americano John MacArthur, com Teresa, ele declarou: do ponto de vista divino, há apenas um só corpo. Mas o que vemos comumente é uma igreja dividida e às vezes em guerra. Precisamos urgentemente de uma unidade espiritual e o amor, que é o vínculo da paz, conforme Colossenses 3,14. Nós vivemos em uma cultura, irmãos, que tem tomado algumas palavras bíblicas e utilizado de forma que redefine e deprecia o seu significado verdadeiro. Por exemplo, a palavra amor se tornou desvalorizada em nossos dias. Com muita frequência declaramos: eu amo pizza, eu amo chocolate, eu amo meu cão, eu amo minha família, ou eu amo Jesus. Sem perceber, muitas vezes, declaramos o nosso amor ao próximo sem refletir nas implicações. É como aquela história daquela menina que foi convidada para jantar na casa de sua melhor amiga. A mãe de sua amiga perguntou se ela gostava de brócolis. E ela respondeu educadamente: ah, sim, eu amo. Mas quando o vegetal foi oferecido, ela recusou. E a anfitriã disse: você não disse que amava brócolis? A menina respondeu docemente: ah, sim, minha senhora, eu amo, mas não o suficiente para comer. É fácil, irmãos, dizer que se ama. Difícil é praticar o amor bíblico, o amor verdadeiro. Como vimos no último estudo sobre o tema da santidade, Pedro declarou a nossa responsabilidade nos versos 15 ao 16 de 1 Pedro capítulo 1, mas em seguida ele apresenta uma longa justificativa por que os cristãos devem ser santos, ou seja, por que o seu Pai Celeste
é também seu juiz. E fomos redimidos pelo sangue precioso de Cristo. Nos versos 17 a 21 nós vemos isso. E Pedro faz algo semelhante com o tema do amor. A resposta de uma vida santa e a obediência à verdade produz um amor sincero para com os irmãos. Aqui nos versos 22 ao 25. Portanto, eu quero convidá-lo a olhar primeiro para dois aspectos do novo nascimento. E então analisar o resultado, o novo amor. Em primeiro lugar, meus irmãos, meditando sobre os sinais vitais do novo nascimento, em primeiro lugar, o novo nascimento é marcado pela pureza da alma em obediência à verdade. Veja comigo o verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. A Escritura repetidamente deixa claro que a pessoa não convertida está longe de ter a capacidade de demonstrar amor verdadeiro. Jesus Cristo disse em João 5,42, se entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Em 1 João 2,9 está escrito, aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em 1 João 3,10 diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Em 1 João 4,20 diz, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O Senhor Jesus disse aos fariseus, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Lucas 11:42. Eles estavam mais preocupados com os detalhes minuciosos da religião que não conseguiam manifestar o amor de Deus. Em 1 João capítulo 3, versos 16 e 17, diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Em contraste, irmão, Jesus declarou que o amor é a marca inconfundível na vida dos crentes. João 13,35 diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em João 14:21 está escrito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em 2 Coríntios 5,14 está escrito, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em 1 João 2,5 está escrito, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Em 1 João 4, verso 12 diz que ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós.
e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. 1 João 5,1 está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. É por isso que Pedro disse, irmãos, em outras palavras, meus irmãos, vocês que nasceram de novo, amem de coração uns aos outros, ardentemente. O verso 22 ainda diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Vejam, irmãos, vida santa exige purificação. 2 Coríntios 7,1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Pedro declara que os salvos não foram apenas redimidos da escravidão do pecado, mas também purificados pela obediência à verdade. Foi na salvação que os crentes receberam a capacidade de demonstrar amor sobrenatural. O apóstolo Paulo diz que esse amor foi derramado em nossa vida pela ação do Espírito Santo que nos foi concedido. Romanos 5,5. Um resultado positivo da obediência à verdade, irmãos, é exatamente uma vida purificada. Exatamente esta é a verdade que o salmista proclama. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, diz o Salmo 119. Como as provações refinam a fé, de forma semelhante, a obediência à palavra de Deus refina o caráter. Aquele que se purifica por viver de acordo com a palavra de Deus, descobre a alegria da obediência. Além disso, é importante destacar, irmãos, que a palavra purificação, hagnoktes, em grego, é um particípio perfeito, que descreve uma ação passada com resultados contínuos. A ênfase aqui não está no que aconteceu, mas o estado de coisas no presente resultantes de uma ação passada. Em outras palavras, Deus não apenas nos purificou, mas Ele também nos concede recursos para o presente e futuro. 2 Pedro capítulo 1, os versos de 3 a 9, está escrito: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito, irmãos: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Entretanto, diante dessa nova vida em Cristo, irmãos, é importante destacar duas lições aqui. Primeiro, o batismo não salva ninguém. A fé pessoal no sangue de Jesus Cristo salva uma pessoa da ira e do julgamento de Deus. Mas o batismo é uma forma onde o indivíduo afirma sua confiança em Cristo publicamente. Mas o batismo não salva a pessoa. O batismo é um símbolo externo de uma obediência a Cristo que reflete a realidade interna da fé salvadora.
O batismo não é capaz de regenerar ou garantir a salvação do indivíduo. Os sacramentos não garantem por si mesmos a salvação. O que os torna eficazes é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa que o recebe. Assim, quando uma pessoa é batizada, não podemos realmente saber se ela de fato é um cristão comprometido com Deus. No entanto, o batismo carrega um simbolismo mais profundo do que a lavagem cerimonial da antiga aliança. Ele simboliza não apenas a remoção de toda a corrupção, mas também a renovação do Espírito Santo e o início de uma nova vida. Não apenas somos purificados pela palavra, mas também somos regenerados pela palavra viva e permanente de Deus. Segundo, a fé salvadora é acompanhada da obediência, irmãos. Há um ensino pernicioso em nossos dias de que você pode crer em Jesus Cristo como Salvador, mas obedecê-lo como Senhor é opcional. Entretanto, não há essa distinção na Bíblia. Os cristãos são aqueles que têm suas almas purificadas em obediência à verdade. Em 1 Pedro 2,8 e 3,1, ele se refere aos incrédulos como aqueles que são desobedientes à palavra. No capítulo 4, verso 17, ele se refere aos descrentes como aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. No livro de Atos, o evangelista Lucas declara que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6,7. Logo nas Escrituras Sagradas, irmãos, a salvação é acompanhada de obediência. Se uma pessoa afirma ser salvo, mas vive em desobediência a Deus e desrespeito à sua palavra, a pessoa está enganada. 1 Coríntios 6,9 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. A fé salvadora, irmãos, é marcada pela purificação do homem interior e a obediência à verdade de Deus. Assim, o primeiro ponto de Pedro é exatamente esse, que o novo nascimento é marcado pela pureza da alma na obediência à verdade. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, obrigado pela tua bendita e preciosa palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida purificada, uma vida santa em obediência à tua palavra, Pai. Ajuda-nos a testemunhar esse sinal, Pai, do novo nascimento. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as mais doces consolações do Espírito sejam convosco e convosco permaneçam desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.